Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês vão? Tudo bem? Aqui a gente está tirando a chuva, a gente está muito bem. A Fera está dormindo, a gente fez umas brincadeiras barras exercício à tarde, bolinha, correr, pular. A gente fez um pouco tempo agora, se ele cansou, está dormindo, está chovendo, vocês estão conseguindo ouvir lá fora, chovendo bem. Bom pessoal, hoje eu vou falar de um serviço. O pessoal sabe aqui que eu não faço muita propaganda. Eu falo que eu forneço pro cão, não ganho nada, ninguém me dá nada. Entendeu? Então eu não tenho meio que uma prisão. Já mudei de ração 300 vezes, já comuniquei por que eu mudei, se eu gostei, se eu não gostei. O resultado, hoje eu vou falar de um serviço não, de um adestramento no Rio de Janeiro. Inicialmente tem que contar mais ou menos o começo. Eu já tenho uma idade avançada, então isso denota de uns 30 anos atrás ou mais. Dentro de uma região no Rio de Janeiro, eu quando era mais novo ali, criança, adolescência, a gente ia numa praça, cada um praticar seu esporte, futebol, basquete. Então, uma praça um pouco antes tinha uma pessoa que adestrava cães. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, não é uma coisa comum você ver. Então a gente parava para ficar analisando. E ali o adestramento, nessa época era uma coisa que tinha alto poder aquisitivo, até onde eu me lembro, e eram cães dentro de um padrão, cão de guarda, que na época era um forte Rottweiler e pastor alemão. E a gente ficava ali olhando. Tinha outros cães, inclusive ali foi a primeira vez que eu vi um cão assim, com a fisionomia do dogo argentino, com a fisionomia do cane corso, quando nem se falava. E a gente ficava ali olhando, apreciando, pô, cão bonito, caramba, pô, o cara tá deixando o cão, que legal, pô, nunca tinha visto isso. E a gente ficava ali, era um negócio interessante. Talvez ali que tenha começado a minha paixão por esses cães mais com uma energia maior, entendeu? Como todo mundo sabe que eu gosto de pitbull, gosto de dogo argentino, presa canário. E ali talvez começou, então a gente ficava ali olhando, caramba, que legal, porra. Cão bonito, ainda brincando, pô, qual é a moda que você? Esse cão deve comer o que a gente come no almoço, não adianta que questão de quantidade. E a gente ficava analisando. E hoje, semana, eu descobri que esse adestrador ainda está lá. O serviço dele, quem quiser ver na internet, é Guard Dog. Entendeu? Já tem só eu, como eu estou falando, a cidade, só esse período que eu vi, observar, a pessoa já tem seus 30 e poucos anos. E eu achei interessante, assim, se eu fosse botar o Django para adestrar, eu ia colocar com ele. Porque hoje a gente vê muito adestramento na internet, mas às vezes surge rápido, some rápido. E às vezes são locais que a gente não tem como. A gente não tem uma referência. Referência na época, 30 anos atrás, ele já era referência lá. Já ouvi com essa informação que eu tive de pessoas informando, pô, cara, todo mundo fala bem lá na região. Ele atua o Rio de Janeiro todo, mas o contato maior é com o pessoal daquela região do Rio. E permanece. E se eu tivesse tempo, dinheiro, eu colocaria o Django lá, mas não tenho, uma série de fatores. Então vamos lá. Passaram-se anos, fiquei. Aí isso eu já estou remetendo a uns 12, 15 anos atrás, tá? Eu tinha um comércio e ele chegou lá, comércio. Foi comprar livros, gibi, eu não lembro. Algo nesse sentido. E eu fiquei conversando com ele, falei, pô, cara, eu te conheço de algum lugar. E ele falava espanhol. Eu falei, cara, eu te conheço de algum lugar. Aí nisso passou um amigo meu, um amigo nosso, que morava no mesmo local, falou, pô, aquele ali é o fulano. Eu falei, pô, cara. Aí eu, pô, lembrei, eu falei, cara, eu conheci aquele cara de algum lugar, mas eu não lembrava de onde. Aí ele, pô, ele é adestrador, não sei o quê. Nessa época, eu tava começando a ter um mínimo de condição para adquirir meu primeiro dogo. Isso, tipo assim, começando a adquirir uns 3, 4 anos antes, tá? E conversei com ele, eu estava na dúvida na época, como todo mundo sabe, entre o dogo e o cane corso. E eu conversei com ele, eu falei, pô, o chileno, né? A gente chamava ele de chileno.
que na verdade eu conheci ele como chileno. E eu falei, pô, cara, eu tô pensando em adquirir essas duas raças aqui, o que você me indica? E ele, cara, ele abriu um verbo pra mim, falou, cara, é isso, 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 isso. Eu gosto das duas raças, mas eu digo cane corso por isso, 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 isso. E eu fiquei na época bem tentado a adquirir o cane corso. Lembrando que eu adquiri uns 3 ou 4 anos depois. Mas o valor do cane corso era bem maior do que o dogo na época, hoje eu não sei. E apesar de eu gostar mais do dogo, eu fui pegar uma experiência, porque a minha intenção era o melhor cão de guarda do contexto que eu precisava e dentro dos elementos que eu tinha. E ele falou, cara, nesse contexto, nesse que você o cane corso é melhor. Mas eu vou dizer assim, vou chutar um valor como se fosse hoje, um exemplo, médio, tá? Se o dogo argentino fosse 3 mil, um exemplo, o cane corso era 6 7, entendeu? Vamos trazer para um parâmetro para hoje de número. E para mim conseguir os 3 já foi uma guerra. Eu lembro quando eu tive que chorar, pedir para baixar no canil, consegui um desconto. E para conseguir os 6 7 era uma missão impossível. E adquiri o dogo, adoro a raça. Eu digo para todo mundo, pô, é a raça que eu gosto, tenho, sou fã. E eu vou deixar aqui o link do Guard Dogs, que é o trabalho que ele faz, que é o nome do trabalho dele de guarda e adestramento canino. E vou deixar as redes sociais aqui. Cara, eu fui ver as redes, claro, porque hoje é a opção que eu tenho de tempo. Gostei do trabalho, gostei do que é feito. Se um dia eu tiver um tempo, eu quase não vou mais para aquele lado do Rio de Janeiro. Eu vou tentar dar uma passada naquela praça. Se ele estiver lá, cara, vou ver, vou conversar com ele, entendeu? Hoje, lógico, tanto que não atrapalhe o serviço dele. Dentro de uma condição diferente. Se um dia eu tiver condição, tempo, até porque hoje eu estou a 15 minutos de onde ele trabalha, lembrando que ele trabalha no Rio de Janeiro todo, mas ele ainda mantém um foco, uma extensão naquela região. Eu vou ver uma possibilidade de adestrar o Django, vai depender de fatores de possibilidades futuras. Então é bem legal ver que ainda permanece o local que eu talvez tenha sido o primeiro que eu vi um dogo argentino, no cane corso, quando não se falava nessas raças, ainda permanece ativo e vivo. Então eu vou deixar o link aí, quem quiser dar uma olhada no trabalho dele, conhecer. Detalhe, não estou ganhando nada, não falei com ele, não pedi nada em troca, estou fazendo porque eu reconheço o trabalho de 30 anos que eu vi lá quando eu era pequeno. Conversei num período que me abriu o leque, que ninguém falava, entendeu? Você na época pegasse revista de cachorro, meu cão era melhor por causa disso, 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 disso. Não tinha um comparativo, e ele fez um comparativo dentro daquilo que eu precisava. E fiquei muito grato por ele ter feito essa abertura desse leque. E adoro as raças nesse formato: corso, dogo, canário. E na época, se não me engano, eu até conversei com ele do canário, mas nem tinha no Brasil. Entendeu? Mas esse é um videozinho rápido, vou deixar o link aí quem quiser conhecer o trabalho. Valeu!